Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Renato Mendes, sócio fundador da Orgânica. Renato, a gente tem um bloco fixo aqui que eu peço para converso sobre as startups do portfólio do investidor com quem eu estou entrevistando. E você escolheu 4 empresas do seu portfólio: a UpNeed, a Feeds, a Cultivo e a 100 Foods. Vamos começar pela UpNeed. O que é a UpNeed? A UpNeed tem uma história, acho que muito particular, assim, é a primeira empresa do nosso portfólio. Então são 2 meninos, o Pedro e o Iago, do interior do Rio de Janeiro, não são nem da capital, são do interior. Quando nos procuraram, acho que o Pedro tinha 21 ou 22 anos, o Iago... Bem jovens, muito diferente jovens. do perfil que a gente falou anteriormente. Exato. Então eram meninos que vendiam infoproduto pelo Hotmart. Em um determinado momento disseram o seguinte: opa, eu consigo dar uma experiência melhor do que está sendo dada aqui. E aí criaram uma empresa, que a ideia é que ela fosse um checkout. Então ela vai operar como um meio de pagamento. Você quer vender pela internet, não quer entender essa confusão de subadquirente, adquirente, bandeira? Pluga a UpNeed no teu site, pluga a UpNeed no teu blog, pluga a UpNeed na tua plataforma, na tua rede social, e a gente faz toda essa parte burocrática financeira. Esses meninos chegaram lá com esse produto já rodando, e aí eu acho que para a gente foi muito rico, porque a gente teve a oportunidade de realmente criar um negócio junto com eles, né? Então, a Orgânica tem um playbook de aceleração que começa sempre com uma lógica de definição de propósito, valores, a gente fala de cultura, depois a gente fala de entendimento do target, né, do consumidor, qual é a dor que a gente resolve, o que a gente é melhor do que as outras ofertas, para onde esse mercado está indo. Depois a gente normalmente vai conversar de posicionamento de marca, e aí vai. Depois a gente monta a máquina de vendas, depois a gente fala de experiência de produto. E a beleza da UpNeed é que eu acho que a gente conseguiu rodar o playbook todo. E como vocês ajudaram eles? A empresa não existia Vocês praticamente. reposicionaram o produto? Acho que a primeira grande virada que a gente fez foi o modelo de negócio da UpNeed, quando a gente conheceu, ele estava só baseado em pegar um percentual da transação que acontecia naquela operação. Então você foi lá na Netshoes, fez uma compra de um tênis, na Netshoes não, né? Estou brincando aqui, mas no e-commerce uma compra de um tênis, eles pegavam um percentual dessa transação. O que a gente fez é começar a mostrar para eles, existem outras formas de a gente monetizar esse negócio. Então a gente pode falar de parcelamento, a gente pode falar de pagamento antecipado, e a gente começou a mostrar para eles: o cara quer antecipar, a gente cobra uma taxa maior. Ele pode parcelar com juros, a gente cobra isso. A gente começou a mostrar para eles que existiam outras oportunidades. E aí, à medida que o negócio foi crescendo, a gente foi reposicionando. Então, por exemplo, a gente tem um conceito na Orgânica que a gente fala de público alavanca, né? Quando você é muito pequeno como uma startup, o maior erro que você pode cometer é achar que todo mundo é um consumidor em potencial do teu produto ou do seu serviço. E o que a gente ajuda eles é dizer: vamos fechar numa vertical. Vamos gastar toda a nossa energia nessa vertical. Então, por exemplo, eles foram para uma vertical de saúde e bem-estar, que no momento não era os principais clientes, mas a gente identificou que tinha muito fit com a proposta de valor e a gente gasta as energias ali. Quer dizer, se vier um cara de outro setor eu não atendo? Claro que eu atendo, mas eu não gasto 1 centavo de mídia e nem 1 segundo do meu tempo para conversar com empresas que não sejam desse setor. Então a gente começou a montar a empresa, a organizar, a definir os departamentos, que depois viraram squads, a definir meta anual, a desenhar rituais, a montar os KPIs, a fazer os dashboards. Então acho que essa é uma empresa que foi bem o conceito de venture building na essência, assim, né? O principal indicador de uma empresa como essa é o TPV, que é o volume de recursos que passa pelo meio de pagamento. Esses caras cresceram 10 vezes no primeiro ano e agora cresceram 4 vezes no segundo. Está seguindo o tá seu seguindo 10-4-3. Foi inclusive muito criado na experiência que a gente teve com eles. Com eles? Então acho que o Pedro e o Iago, e o Pedro sabe disso, eles de certa forma foram o nosso laboratório, né, no bom sentido. Assim, a gente tem uma relação muito boa até hoje, agora já estão muito mais estruturados, já é uma empresa grande e estamos muito felizes com o que a gente construiu com eles lá. E que tipo de vantagem competitiva eles têm em relação a outros concorrentes dele? Quem são concorrentes dele? O PayPal, por exemplo, seria um concorrente da UpNeed? Todos os meios de pagamento, em teoria, são concorrentes, mas como eles acabam entrando num público que é mais iniciante no e-commerce, ele acaba concorrendo com outros players, menos o PayPal e mais um PagSeguro, uma turma com essa característica. Então, qual a característica dessas plataformas hoje em dia? Elas cobram uma taxa muito alta, né? Elas têm volume baixo, muitos clientes, né, com volume baixo e tem um serviço de baixa qualidade. O que a UpNeed consegue fazer, acho que tem 2 diferenciais muito grandes. Primeiro que a experiência no checkout ela é muito boa.
o que os clientes dizem é que ela melhora muito a taxa de conversão. E o segundo é, o Customer Success funciona muito. Então é isso, você vai ter um problema com um desses concorrentes, você vai mandar um e-mail, porque não tem telefone, ninguém te atende, porque é um jogo de sede volume, e os caras vão te responder 2 dias depois. A gente faz um atendimento por chat em tempo real. A gente entende que a briga vai ser por oferecer melhor nível de serviço para essas lojas que estão vendendo online. Tá, e hoje essas lojas que ela atende são pequenos comércios eletrônicos ou ela já está começando a atender gente maior? Hoje a maioria são pequenos, mas a gente já começa a ter interesse, primeiro dos pequenos que já cresceram com a gente ao longo do tempo, e o segundo agora, a estratégia desse ano é migrar e começar a atacar outros nichos. Então uma coisa que eu posso contar é que a Perind agora já está pronta para conversar com e-commerce. E-commerce de médio e grande porte. Então essa é uma das apostas desse ano, que é um mercado muito mais competitivo e muito mais duro, mas que tem, né, um bolo financeiro muito maior. Vamos falar da Feeds agora. O que é a Feeds? A Feeds é o apelido eu falei que é do interior do Rio, a Feeds veio de Florianópolis, então tem 2 empreendedores também muito bacanas, 2 meninos também nos procuraram nesse mesmo estágio, eram 2 garotos, tinham ali uma startup que já estava rodando, tinha alguns clientes, mas que também, né, ainda não entendiam exatamente se a proposta de valor era aquela, se o segmento, o público alavanca era aquele, e a gente foi rodar todo o nosso playbook com eles. Esses são garotos que também no primeiro ano cresceram 10 vezes de tamanho do faturamento de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, a gente está 1 ano com eles. E o que eles montaram foi uma plataforma que ajuda os RHs na aquisição e retenção de talentos. Então, tem uma ferramenta que basicamente vai te ajudar com coisas como medir o clima na tua empresa, fazer avaliação de desempenho, tem ali dentro uma ferramenta de feedback, tem ali dentro uma lógica que a gente consegue plugar também com coisas ali como remuneração, com serviços de back-office. E acho que um exemplo concreto para mostrar qual que é o diferencial, se você já trabalhou numa grande empresa, sabe como é que é a pesquisa de clima, né? Uma vez por ano a gente vai lá e roda a pesquisa. Pô, se você tiver pé da vida, que você brigou com a tua mulher ou alguém foi demitido um dia antes, você vai lá e senta a caneta. Um dos grandes diferenciais, por exemplo, da Feeds nesse sentido a gente faz avaliações semanais. Você me conta várias vezes como você está se sentindo ao longo do ano. E aí eu tenho uma quantidade de dados e uma capacidade de mensurar, entender o que está acontecendo na empresa. Primeiro que eu não demoro 1 ano para reagir. E segundo que eu consigo ser muito mais sharp, eu consigo ser muito mais preciso na hora de tomar uma decisão. Então é uma empresa B2B que está focado em ajudar grandes empresas, principalmente aí nessa lógica de retenção de talentos. Então o perfil são grandes empresas. O perfil são grandes empresas. E assim como a Perind, no que vocês ajudaram a Feeds? Com a Feeds a gente também conseguiu rodar todo o playbook, porque eles estavam, né, num momento muito inicial, mas eu acho que tem alguns aspectos que a gente fez muito a diferença na empresa. O primeiro foi na estratégia de aquisição, de montar a máquina de vendas B2B, então de entender como fazer geração de leads, qual que seria essa qualificação com a lógica do público alavanca e como preparar o discurso de sales. Acho que a gente foi muito bem sucedido nessa missão para ganhar atração, montar o processo, né, porque a venda B2B ela é diferente da venda B2C. A venda B2B ela é muito pautada por processo, por disciplina, por foco, por divisão de tarefas, então a gente ajudou eles muito a azeitar e acho que a gente tem um papel também muito importante na estratégia do negócio como um todo e no desenho de features do produto, da experiência do usuário com o produto. Tá certo. Vamos falar agora da terceira, Cultivo. Esse nome eu imagino que seja uma Agtech. É um pessoal muito interessante, acho que é legal comentar que é um perfil de empreendedor diferente desses 2 primeiros. Tá. Então um perfil de empreendedores que trabalharam em banco a vida toda, emprestando crédito, né, oferecendo crédito a grandes produtores rurais. Eles identificaram uma dor que era a seguinte: para o grande produtor é fácil ter acesso a crédito, não, a um custo razoável, mas o pequeno produtor ele fica no limbo, né? Ele não consegue dinheiro rápido e barato das instituições privadas, ele consegue dinheiro barato das instituições públicas, mas não tem agilidade. Então muitas vezes esse pequeno ele acaba caindo na mão de um agiota, de um cara local ali que empresta dinheiro a um custo abusivo. Então, a proposta de valor da Cultivo está em oferecer crédito a pequenos e médio agricultores do setor de café e conseguir fazer esse dinheiro num custo acessível e, o mais importante, desenrolar esse processo, né? Então, um processo normal pode durar para um cara pequeno de 2 a 3 meses e a gente é capaz de oferecer esse crédito em até 72 horas, esse dinheiro está liberado para o... E
De que forma a Cultivo consegue resolver um dos principais problemas de quem empresta dinheiro? Ter a garantia de que vai receber. Ele faz uma avaliação do crédito, do perfil, de que forma que eles agem? O grande desafio para quem empresta dinheiro, principalmente para o pequeno, é isso, é o risco, né? A taxa de inadimplência. Então a sacada que os empreendedores da Cultivo tiveram, e acho que esse é um dos pontos mais interessantes aqui, é pegar a safra desse plantador como garantia. Então como é que funciona esse setor? Você faz uma colheita de café e você tem que armazenar essa sua safra, essa sua colheita num armazém de um terceiro. Quando você coloca o café lá, o dono do armazém te emite um título, dizendo, olha, foram depositados aqui tantas safras e tal. Então o que a gente faz é, empresta o recurso e pega o título como garantia. Então, se por acaso esse cara não paga, né, ou ele se torna inadimplente, eu executo o título dele no mercado secundário. Eu não vou sair com a saca de café nas costas, claro. Eu executo o título dele no mercado secundário. Então isso faz com que minimize muito o risco e você tenha agilidade para soltar dinheiro. Tá certo. E a Cultivo, então, ela é uma espécie de uma Acredita, só que voltada para o mercado agrícola. Agrícola e começando com o setor de café, mas nada impede de replicar isso para outros. O café é o MVP? O café é o MVP, porque é onde eles têm o track record, o background dos empreendedores é nessa área. E, de novo, a lógica de startup é isso, é começar com o setor, vai ter um monte de problema, vai ter um monte de defeito na plataforma, a gente vai corrigir, a gente vai melhorar, a gente vai avançar e aí nada impede que a gente vá. Imagina se a gente for para o mercado de soja, qual o tamanho desse mercado, a quantidade de pequenos e médios produtores que estão tendo dificuldade por não ter acesso a crédito. Que estágio que está a Cultivo? O Cultivo está no estágio super inicial, acabou de começar esse projeto, está com os primeiros clientes, está começando a rodar. Tá certo. E vamos falar da 100 Foods. 100 Foods é uma empresa bárbara também, um perfil de empreendedor já mais maduro, que é o Paulo. O Paulo é um cara que teve carreira na Red Bull e na Coca-Cola, então trabalhou quase uma década nessas duas empresas. E ele veio com uma proposta de valor para nós de criar molhos e temperos veganos, né? Então o carro-chefe da 100 Foods é uma maionese, e depois ele criou o ketchup, depois ele criou a mostarda, depois ele criou alguns temperos, sempre com a premissa de ser vegano. A gente ficou encantado, a gente estava procurando uma empresa desse setor de plant-based, né? Porque a gente sabe que essa é uma tendência muito forte, esse é um setor que nos próximos 2, 3 anos vai ter uma explosão de empresas e vai ter uma consolidação. Então a gente pegou assim, falou, queremos ter uma aposta nesse setor. Esse é um empreendedor qualificado. E o mais importante, o produto é gostoso, né? Você experimentou? Experimentei, todos os sócios experimentaram. Eu brinco com o Rony, que é meu sócio, que ele é tarado pela maionese da 100 Foods. Eu fiz um churrasco em casa, servi para a turma sem contar que era vegana. Quando eles comeram, pô, é vegano isso? Sério? Porque quem não é vegano tem um preconceito natural. A maionese é a base de ervilha. Você está comendo aquela maionese, você está comendo ervilha, na verdade. Então, já tentando te responder um pouco o que a gente está fazendo com a 100 Foods, acho que a primeira grande virada que a gente deu foi posicionar essa empresa para uma empresa de produtos saudáveis. Não é uma empresa de produtos veganos para veganos, porque é um nicho muito pequeno. Sim. É uma empresa de produtos saudáveis e que os veganos vão se sentir acolhidos, mas pessoas como eu, por exemplo, que eu não sou vegano, mas eu quero me alimentar de uma maneira mais saudável, eu vou encontrar produtos na 100 Foods que fazem sentido. Então, acho que essa foi a primeira grande mudança. A segunda é entender que mesmo no produto saudável, o molho e tempero é pequeno, que a gente tem que ampliar a atuação dessa indústria. Então, a gente está indo para saltos maiores, não posso contar aqui no detalhe, mas a gente vai para o setor de proteína. Tá. A gente precisa ir para a proteína. Vai ter uma carne vegana, então? Não vai ser uma carne, vai ter uma surpresa bacana aí em breve, mas a gente vai para um mercado que é quase 100 vezes maior do que o mercado em que a gente está. Mas essa startup, a 100 Foods, não é uma briga que você tem onde a necessidade de capital é mais intensa? A necessidade de capital é mais intensa. Existem grandes competidores chegando aí nessa área? Existem grandes competidores, mas acho que tem dois racionais que são interessantes, né? Você tem, por exemplo, um grande competidor que são os grandes players da indústria de carne, né? Que estão aí, uma lançou hambúrguer, o outro lançou tal. A gente é uma startup. O que quer dizer a gente é uma startup? Por exemplo, toda a produção da 100 Foods não são de fábricas proprietárias. Eu sou muito mais leve. Eu opero numa lógica de white label com as fábricas, em que eu sou detentor de uma fórmula, né? Sou detentor de uma receita. Eu opero numa lógica de white label e eu tenho um site que eu posso fazer essa distribuição direct to consumer. O modelo deles é DTC, o direct to consumer. O modelo é DTC e também é B2B2C via trade de varejo offline. Tá. Então eu estou aqui em São Paulo. A gente está super forte aqui em São Paulo no Samarché. A gente sempre escolhe um para ser o carro-chefe. Aqui em São Paulo está muito forte com o Samarché, no Rio com Zona Sul,
e em Belo Horizonte e em Brasília também com essa lógica. Então, ela tem uma característica de D2C e ela tem uma característica de também conseguir rodar volumes maiores, com uma margem menor, em varejos offline. Então, eu entendo que os grandes estão entrando, mas assim, a gente consegue ser uma marca muito mais leve, que lança produtos muito mais rápido, que consegue ser mais sexy, porque o consumidor vegano ele também olha para essa indústria tradicional com receio. Tá. Ele fala, pô, peraí, esses caras a vida inteira venderam carne, agora eles querem me convencer que eles vão fazer um produto vegano. Então, a gente consegue, eu acho que ser mais leve, ser mais sexy e ser mais ágil na mudança de rumo. Esse tem que ser o nosso diferencial, porque, lógico, eles têm mais dinheiro, eles estão aí há mais tempo, eles são donos dos meios de produção, então a gente precisa encontrar alternativas para combater os grandes players. E estou confiante que a gente vai conseguir. Para concluir essa parte, você sempre falou que foi procurado por essas empresas. Como vocês chegam até essas startups? Eles chegam até vocês ou vocês têm uma equipe que busca essas startups? Esse é um ponto bem interessante, né? Como eu te falei, a gente não começou hoje trabalhando nesse setor de digital e de marketing, né? Então, putz, eu e meu sócio, a gente tem pelo menos aí 10, 15 anos que a gente vem fazendo isso. Então, tem um lado bacana que a gente conseguiu construir um nome que muitos empreendedores vêm até nós. Tem muita gente que bate na porta, que manda uma mensagem, que vai assistir essa entrevista, eu vou receber um monte de e-mail aqui no final, posso até deixar meu e-mail, eu vou ser bombardeado e a gente tem um time que faz filtro. Então, esse é um jeito que a gente recebe muita coisa. O outro jeito é, se eu for me propor a ir pescar, como a gente fala, no mar aberto, cara, eu vou ter um trabalho infernal para filtrar, enorme e tal. Então, o que a gente faz é o seguinte, eu me apoio em parcerias estratégicas, eu pego algumas aceleradoras, por exemplo, que fazem essa primeira etapa, e eu vou lá e digo, tá, do que você varreu aí, das 2.000 que você olhou e das 20 que você colocou para dentro, me conta, quem que é a estrela? Quem que é? E as aceleradoras estão nos vendo, muitas vezes, como o estágio seguinte deles. Então, a gente tem brincado, ao invés de eu ir pescar em mar aberto, eu mapeio hubs de inovação locais, a gente tem fugido até um pouco de São Paulo, eu mapeio hubs de inovação local e me apresento como esse player que vai levar essa startup para o próximo nível. Pois eu pego ela e levo para os VCs. Então, acho que a gente se posicionou num nicho que ninguém estava ocupando. Agora já tem alguns players, já tenho escutado falar, mas acho que a gente acertou a mão aí no playbook, no fato de ser hands-on e nessa história do deal sourcing, que é um dos grandes diferenciais, né? Outro dia um amigo brincou comigo, que é investidor de startup também, ele falou, Renato, eu tô olhando, né, fez uma analogia com o futebol, ele falou, eu tô olhando para os meninos de 16, 17 anos, mas tá caro, você tá indo pegar os moleques de 12. Eu falei, eu tô na base, cara. Eu tô indo na base, quando tiver o próximo Neymar eu te ligo. E aí a gente vai vender esse cara pro Real Madrid depois, pro Barcelona, pro Paris Saint-Germain, né? Então é um pouco isso. Tá certo, Renato, obrigado. No próximo bloco eu vou conversar com o Renato um pouquinho sobre a trajetória profissional dele.